Olá pessoal, aqui Rodrigo Viviani com História. Bom, o assunto de hoje é mercantilismo e grandes navegações do século XVI. Então isso tem um impacto grande com a história do Brasil, porque foi a época em que os europeus chegaram na nossa região, nas Américas, América do Sul, Central e América do Norte. Mas o que motivou essas pessoas a saírem da Europa e virem para a América do Sul, Central e do Norte? O que motivou essas grandes navegações? E aí que entra o mercantilismo também, que surgiu logo em seguida. Então, esse é o tema da nossa aula hoje. Primeiramente, as navegações surgiram por quê? Qual foi a grande necessidade de os países começarem a sair dali da Europa em busca de novas terras? Bom, em primeiro lugar, nós temos que lembrar que o contexto histórico que vem de um período já do Renascimento. Então, o Renascimento cultural, comercial, urbano, na Europa estava florescendo. E isso significava que as pessoas estavam comprando, vendendo, negociando produtos de várias partes do mundo. E a Europa estava muito atrasada com respeito a isso. Ou seja, os produtos interessantes vinham do Oriente, vinham das Índias, vinham da China, ou vinham da Turquia para lá e assim por diante, né? Do Império Otomano para lá. E coisas interessantes não vinham da Europa. Ou seja, os europeus precisariam chegar nesse lugar para comprar e negociar produtos que poderiam ser vendidos na grande Europa, que estava ficando rica, estava ficando milionária e queria gastar dinheiro, né? Bom, então começa por aí. Então as navegações tinham como objetivo, primeiro, chegar até a Índia, chegar até a China e o Oriente para comprar produtos. E por que não passar pelo Mediterrâneo, que era muito mais fácil? Aí que está o problema. Então seria realmente muito mais fácil navegar pelo Mediterrâneo, pelo Mar do Norte. Só que naquele momento, em 1453, com a queda de Constantinopla, o Império Turco-Otomano domina a região do Mediterrâneo e começa a cobrar para passar, pedágio para passar por ali. Então os países europeus começam a procurar uma rota alternativa, além de buscar também novas terras onde pudessem encontrar riquezas. Então começa por aí, ó, a busca por riquezas, ouro, dinheiro na verdade é ouro ou prata, e a busca por especiarias, que era muito valorizado também, viu? Valia igual dinheiro. Sal valia igual dinheiro. Era muito caro. Então, nessa corrida por riquezas, por produtos, comércio e etc., Portugal sai na frente. Por quê? Porque em 1415 eles começam a conquistar terras ali na região da África. Então, a Ilha da Madeira, no caso aí. Ilha da Madeira fica ali nos arredores da África mesmo. Então, eles começam a sair porque eles estão perto do oceano, né? A gente consegue ver isso por meio desse mapa aqui. Então, aqui está Portugal, né? Ali onde está escrito Europa, bem na pontinha, você tem então Portugal. Aí Portugal, tem as navegações de Portugal ali que estão em amarelo, está a região onde Portugal conseguiu conquistar, né? Mas as navegações estão ali de Vasco da Gama, Cristóvão Colombo não, peraí, Fernão de Magalhães, Bartolomeu Dias, Pedro Cabral, são os portugueses. Então eles não começam vindo para a América, eles começam circundando a África ali. Tá vendo onde está o número 3 ali, ó? Então tá amarelinho ali. Então Bartolomeu Dias passou por ali. A Ilha da Madeira está por ali pertinho mesmo, né? Não está muito longe não. Então começa por aí. Depois tem o Cabo Verde também, que fica ali também na África. Então Portugal começa essa conquista aí desses territórios e começa então as grandes navegações. É interessante, em 1444 eles chegam até o sul da África e já começa uma prática terrível que vai durar muitos anos, que é a compra e a negociação de escravos. Eles já voltam então com 200 escravos e com essa ideia de usar então africanos como escravos. E em 1487, então Bartolomeu Dias
dobrou o cabo das tormentas. Então veja que interessante, até então a ideia dos portugueses era tentar chegar na Índia, mas sem aprofundar muito no oceano, entende? É navegar sempre com vista para a terra. Então você vai navegando e do lado esquerdo você olha e vê a costa africana. Do lado direito você olha e vê o mar. Dali para frente a gente não vai. Por quê? Porque ali é perigoso, tem monstros marinhos, é profundo, sei lá o que tem ali. Os europeus pouco conheciam o que tinha ali. Então eles navegavam ali beirando mesmo a costa africana. E os portugueses então foram ali circundando até que o Bartolomeu Dias dobrou o cabo da Boa Esperança, o cabo da Tormenta, né? Lá embaixo na África, né? Então você tem aqui, ó, lá embaixão lá na África, né? Você tem então as viagens de Bartolomeu Dias, que depois foram parar na costa do outro lado, no Oceano Índico, ali perto de Madagascar, ali, até que chegaram, né, mais para frente, com Vasco da Gama, realmente chegaram nas Índias. Então toda a área amarela, veja como Portugal era poderoso, hein? Toda essa área amarela aqui da África, quase que inteira, quase o litoral inteiro africano, estava então em terras onde Portugal tinha colônias e tinha comércio. Até chegando na Índia e depois em áreas ali até da China mesmo, Filipinas, né, Indonésia, na verdade, onde a Indonésia é hoje. Tudo Portugal, um grande navegador da época, chegou. Impressionante, né? Bom, mas como é que veio parar nas Américas, então? Aí que está a questão. Portugal não foi o primeiro a aparecer nas Américas? Quem foi, então? Então, aí que está uma novidade, né? Então, Espanha. A Espanha, então, resolve entrar nessa parada aí de procurar novas terras. E a Espanha também é bem banhada pelo Oceano Atlântico e poderia também fazer o mesmo trajeto. Só que tem um caso muito curioso ali com a Espanha. É o Cristóvão Colombo. Está escrito Cristóvão Colombo ali, mas é Cristóvão Colombo, tá? O Cristóvão Colombo acreditava que a Terra era redonda, coisas que os outros não acreditavam. Achavam que a Terra era plana, assim como tem gente maluca até hoje que acredita. Mas a Terra não é plana. E o Cristóvão Colombo já sabia disso. O que o Cristóvão Colombo não sabia é que existia um continente novo. O que ele achava, na verdade, é que como a Terra era redonda, então se ele navegasse em direção ao ocidente, né, se ele pegasse os barcos e tacasse reto ali, em vez de descer a costa africana, ele chegaria na Índia também, só que pelo outro lado, dando a volta no planeta que é redondo. Então, olha, ideia correta, porém ele não sabia da existência de um novo continente. Então foi o que aconteceu, ó. Ele pensou navegar ao ocidente para chegar ao oriente. Ele achou que navegando naquela direção que ninguém ousava fazer, ele chegaria então na Índia também do mesmo jeito. Ofereceu esse serviço para Portugal, que não aceitou. Então ele ofereceu para a Espanha. Os espanhóis falaram, tá bom, eu banco essa loucura aí, né? Porque Portugal dizia o seguinte, nada a ver o que você está falando, se você navegar lá você vai morrer, você vai cair na beira do precipício. Mas os espanhóis bancaram a ideia, pagaram para Cristóvão Colombo, brincadeira, para fazer essa navegação. Em 1492, então, com a Santa Maria Pinta e Nina, eles então chegam ali, ó, o número 1, Cristóvão Colombo. Tá vendo as navegações de Cristóvão Colombo? Tá correto. E chegou ali no Caribe, perto de Miami, ali nas Bahamas. Foi ali que ele chegou, achando que estava onde? Na Índia. Achou que estava na Índia, mas não estava, né? Por isso que chamaram de índios quem eles encontraram ali. Aí surgiu então uma nova rota. Quando Portugal ficou sabendo, então ele resolve também fazer esse trajeto aí e manda Pedro Álvares Cabral. Só que em vez de ele ir tão retão assim, ó, daí ia chegar mais ou menos na América do Norte ou na Central, ele tacou para baixo e aí que ele chega então na Bahia e encontra a América do Sul e descobre o Brasil em 1500.
Muito interessante essa história, né? Então, começa aí essa era das grandes navegações. Como Portugal e Espanha foram os primeiros a fazer isso e encontraram essas terras aí, que depois foram mapeadas por Américo Vespúcio, né? Então, mais para frente, né? Américo Vespúcio então vai mapear isso aí e ele então descobre que ali, na verdade, né? Ó, então vamos ver aqui, ó. Peraí que dá uma olhada aqui, ó. Outras viagens, né? Então, o Vasco da Gama também fez outras viagens. No caso do Vasco da Gama, ele não foi pelo lado da América, ele foi margeando mesmo a África, porque o Bartolomeu Dias já tinha dobrado o cabo, então dava para chegar. E aí que ele foi lá, em 1497, chegou na Índia mesmo. Em 1500, então, Pedro Álvares faz essa rota diferente e chega à América do Sul. Aí, depois dessas viagens aí, enquanto eles ainda achavam que era Índia, chamavam todo mundo de índio aqui, aí o Américo Vespúcio, esse cara aí, ele era navegador, mas ele também era cartógrafo. Então, ele começou a desenhar, começou a calcular, e ele falou, tem alguma coisa estranha aqui, viu? Tá muito rápido para chegar nas Índias, nesse trajeto aí que Cristóvão Colombo fez e Pedro Álvares Cabral também. Tá chegando muito rápido na Índia. Tô achando que não é a Índia, não. Américo Vespúcio, então, sacou que tinha um novo mundo ali, um novo continente que ninguém sabia que existia. Loucura! Ninguém sabia dos europeus. Porque muito no passado já teve gente da Polinésia Francesa, entre os lugares que tinham vindo já para a América, em tempos muito mais anteriores. Enfim, então, Américo Vespúcio até mapeou os novos continentes e deu o nome para eles, América. América do Norte, Central e do Sul, por causa do cartógrafo Américo Vespúcio, que realmente descobriu que tinha um continente novo. Bom, quando isso aconteceu, ficou um jogo aí, Espanha e Portugal. Quem vai ficar com a América? Espanha ou Portugal? Então eles foram até o Papa. Exatamente. O Papa. Papa que mandava na Europa, né? Então eles foram até o Papa Alexandre VI em 1494 e falaram assim, isso aí antes mesmo de Pedro Álvares Cabral encontrar o Brasil. Ei, essas terras aí, para quem que vai ficar? Aí eles fizeram então o Tratado de Tordesilhas, que a gente conhece mais porque pega mais o Brasil, né? Mas esse Tratado de Tordesilhas, na verdade, ele dividia o mundo. Então o Papa dividiu o mundo que nem você está vendo no mapa aí, ó. Pegou lá uma referência que era o Cabo Verde, que é uma ilha, né? Aquela primeira linha ali. Pegou a referência e colocou assim, ó, 370 léguas para o leste pertence a Portugal. Dali para lá é da Espanha. Então, teoricamente, toda a América, quase toda a América seria da Espanha, pelo Tratado de Tordesilhas. Porque eles nem sabiam que existia tanta terra assim, ó, que você está vendo ali no lado esquerdo do mapa. Que chegava até a Austrália, do outro lado lá, ó, até a Austrália, até o Alasca, até a Rússia chegavam. Os caras estavam dividindo o mundo, nem faziam ideia de que tinha gente morando em todos esses lugares aí. Enfim, só que o Tratado de Tordesilhas, obviamente, não foi completamente respeitado, né? Nós sabemos muito bem disso. Bom, e aí começa então a era de exploração dessas terras aí, né? Então, Portugal e Espanha, a princípio, Portugal não liga muito não, né? Apenas marca território ali, mas não tem nada lá. Pelo que falaram, pelo que Pedro Álvares Cabral falou, não tem ouro. Então, bom, é aí que entra a questão do mercantilismo. Então, o que é o mercantilismo? Olha só, nessa época, as nações estavam numa vibe de que riqueza para eles era medida por ouro e prata. Então, quem tivesse mais ouro e prata, o chamado lastro, era a nação mais rica. Então, eles precisavam obter mais ouro e mais prata, fazer moedas com ela,
e guardar barras para dizer que eles são ricos. Então isso é o mercantilismo, é baseado no metalismo. Então essa ideia de ouro e prata é metalismo que se chama. Também eles tinham a ideia de que a balança comercial tinha que ser positiva, ou seja, importar menos, exportar mais. Eu tenho que fazer produtos e vender esses produtos para os outros países. Quanto mais eu vender produtos para outros países, mais dinheiro entra no meu país e mais rico eu sou. Agora, se eu ficar comprando produtos de outros países, aí eu estou ficando pobre, porque tá saindo riqueza do meu país. É isso que eles pensavam. E por isso, então, vinha o protecionismo, né, que era proteger a produção dos produtos nacionais. Né? Então, com essa ideia, surgiu o mercantilismo. E esse mercantilismo, então, buscava ouro e prata em novas terras. Por isso que Portugal meio que, América não interessa, não tem ouro e prata. Não foi... O que eles acharam? Praias bonitas, índios, pau-brasil. Mas ouro e prata não tinham achado, não. Já a Espanha continuou na busca por ouro e prata. Então a Espanha continuou explorando e a Espanha encontrou então o outro lado da ilha América. Então ele encontrou o outro lado, por isso ele começou a explorar o lado do Oceano Pacífico. Ali, começou ali na costa, onde hoje é os Estados Unidos, na costa mais para baixo, onde está a Bolívia, o Peru e assim por diante. Então começou a explorar toda essa região e procurar o quê? Ouro e prata, certo? Antes disso, tem a questão do pacto colonial. O que é isso? Então essas nações aí começaram com a ideia de que eles poderiam ter terras então na América e elas seriam colônias. O que seriam colônias então? Essa ideia de colônia é terras anexas. Elas não poderiam fazer comércio, elas não poderiam produzir nada. Então, a colônia não pode produzir nada, apenas vender matéria-prima. Por isso que surgiu o comércio triangular, que vocês estão vendo aí. Ó. O que é o comércio triangular? A Europa compra escravos na África, mas não dá dinheiro para eles, não paga em dinheiro, troca por produtos manufaturados. Então é um jeito de eles ganharem dinheiro vendendo os seus produtos também para os africanos. Pólvora, armas e coisas que eles produzem lá na Europa. Então eles vendem para os africanos em troca de escravos. Pegam esses escravos, levam para suas colônias nas Américas e as colônias então compram os escravos, porque ali tinham pessoas nas colônias que não eram o governo, né, eram pessoas que foram colocadas lá, que são donos de terras e assim por diante, e eles compram os escravos dos europeus e trocam por quê? Por matéria-prima, já que eles não têm produtos para vender, porque não podem ter produtos para vender, só podem vender matéria-prima, né? Cana, pau-brasil, coisas assim, ou ouro, se for encontrado. E dessa maneira, então, as moedas e riquezas permanecem na Europa. E tudo o ouro que for encontrado ali, prata, vai para a Europa também. Então, é exploração, extração total. Esse é o pacto colonial. Foi feito para detonar mesmo, explorar e arregaçar as terras encontradas ali no domínio das colônias. Né? E aí, eles estavam, então, no caso, especialmente os espanhóis, em busca do Eldorado. Sabe o que é Eldorado? É uma lenda de que havia uma cidade inteirinha feita de ouro. Então eles queriam achar essa cidade para arrancar o ouro dessa cidade. Então nessa busca não encontraram o Eldorado, mas encontraram uma cidade chamada Potosí, na Bolívia, onde tinha muita prata nessa montanha que você está vendo aí na imagem. Então começou essa exploração aí de prata. Ouro não, mas prata. Prata é o segundo metal mais precioso ali da época. Então eles começam a explorar essa montanha. Arregaçam a montanha. Exploram, arrancam tudo o que é possível dessa montanha e a Espanha, então, fica ricaça. Então, nessa época, a Espanha passou na frente de todo mundo e virou o país mais rico do mundo porque era o país que tinha mais
prata do mundo. Eles começaram a fazer moedas e guardar. Depois gastaram tudo com guerras, conflitos internos e assim por diante. Mas toda a riqueza ali explorada foi retirada. E depois nós sabemos que mais para frente vão encontrar mais metais preciosos em outros lugares, inclusive no Brasil. Então essa é a época aí das grandes navegações. E os outros países? Bom, tinha também a Inglaterra, a França e a Holanda. Esses três países entraram depois nessa corrida de exploração e de grandes navegações. Mas eles ignoraram então o Tratado de Tordesilhas e chegaram na América do Sul, na América do Norte, em todos os lugares. No Caribe. Então, nessa época até tinham os piratas do Caribe, porque eles iam procurando riquezas e carregavam os navios. Mas daí os ladrões, os piratas do Caribe, atacavam os navios e roubavam toda a riqueza e depois vendiam em outros lugares. No caso, a França conseguiu abrir uma colônia no Rio de Janeiro, depois foram expulsos pelos portugueses. Os portugueses viram que começou a chegar gente em Portugal, aliás, gente nas terras deles, e eles começaram a se voltar, então, para realmente colonizar o Brasil. A França e a Inglaterra, então, depois de ser expulsa pelos franceses e espanhóis, foram para o norte. E ali, em 1584, os ingleses fundaram a Virgínia. Portugal e Espanha entraram em declínio, e aí surgiram, então, as companhias inglesas e holandesas das Índias Orientais. E aí a Inglaterra e a França e a Holanda passaram a ser mais fortes na navegação e no mercantilismo. Então, Espanha e Portugal começaram a declinar um pouco mais à frente. Mas ainda assim, garantiram suas terras, A Espanha garantiu uma grande quantidade de terra por um bom tempo e Portugal foi invadindo também o Tratado de Tordesilhas aos poucos e garantindo grandes terras e depois, mais para frente, comércio de ouro, de açúcar e outras coisas mais. Na Ásia, Portugal também manteve por um bom tempo suas colônias. Então, isso foi exatamente o que nós chamamos de grandes navegações e mercantilismo. Agradeço vocês, então, boa aula e até a próxima. Tchau!